Olá, irmãos! Na nossa jornada da transformação, nós precisamos de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são práticas que nós fazemos diariamente nas nossas devocionais, para que assim a gente aprofunde a nossa vida espiritual. Infelizmente, nós hoje, a nossa sociedade é muito imediatista, a gente gosta de coisas rápidas, a gente não quer passar por processos e esperar que o crescimento natural venha acontecendo com as práticas das disciplinas. Então, as pessoas, em vez de praticar disciplinas espirituais, elas vão atrás de experiências espirituais. Eu mesmo conheci muita gente que andava de vigília em vigília, de programação em programação de igrejas, onde tivesse acontecendo um movimento, ia atrás dessas experiências espirituais. Que é uma coisa boa, é gostoso né, ter esse momento de experiência espiritual, só que tem um detalhe. A experiência espiritual, ela não é uma coisa que a gente controla. É uma ação de Deus mesmo no seu povo, né? Isso estou falando das experiências verdadeiras, não aquelas subjetivas, aquela que a pessoa se envolve emocionalmente, aí sente espinho né, um frio na espinha, coisa desse tipo assim, né? Não, estou falando de coisas reais, né? De coisa que é ação do Espírito Santo. Essas experiências espirituais, elas são momentâneas, são passageiras. Você experimenta ela naquele momento só em que aconteceu, né? A vinda do Espírito Santo e depois acaba, né? Passa pouco tempo, acaba. Já os frutos da disciplina espiritual são permanentes, porque a disciplina espiritual, ela trabalha em nós o nosso caráter, trabalha em nós o nosso crescimento espiritual, a nossa força espiritual, melhora a nossa fé e faz com que a gente tenha experiências com Deus que são experiências transformadoras permanentes, né? Então, em vez de sair correndo para cima e para baixo atrás de experiências espirituais, que é uma coisa que você não controla, é Deus que faz, né? Tenha uma hora marcada com Deus através das disciplinas espirituais. Eu vou mais para frente trazer, né, reflexões sobre essas disciplinas espirituais, mas se você quiser também se aprofundar bastante, tem um livro muito bom do Richard Foster, que é chamado A Celebração da Disciplina. Lá ele traz 12 disciplinas espirituais, desde a oração até a questão do serviço comunitário, né? Porque ele divide as disciplinas em três categorias: as categorias interiores, que são disciplinas que a gente trabalha interiormente, nossa relação com Deus. Existem as disciplinas exteriores, que é em relação a outras pessoas, e tem disciplinas comunitárias. Vale a pena, né, ler esse livro se você quiser se aprofundar sobre isso. E eu reforço essa ideia porque muitas pessoas não praticam disciplinas espirituais, querem viver experiências espirituais que não fincam raízes, né? Na jornada da transformação no vídeo anterior, eu falo sobre aprofundar as raízes. E a gente só aprofunda as raízes com disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais, elas sim são coisas permanentes, a gente vai ficando arraigados e alicerçados no Senhor, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, 6 e 7, né? E as experiências não. Muitas pessoas, isso aqui eu falo através de experiência, são 27 anos que eu estou no Evangelho, né? Eu já vi muita coisa, já participei de muita coisa, e uma dessas coisas que eu observei é que quem vive só de experiência espiritual não finca as suas raízes, não é consolidado na sua fé. Porque ela vive de experiência em experiência. Quando acaba a experiência, ela tem uma depressão espiritual, que chama, né? Ela acha que Deus não ama ela, que Deus a abandonou, né? E diferente das disciplinas espirituais, que na disciplina espiritual, além de você realmente consolidar a fé, aprender mais de Cristo,
faz com que você também tenha experiências com Deus, mas forte no sentido de que são transformadoras. Eu gosto muito de um texto de Pedro, a qual até inclusive eu escrevi um livro sobre isso, né? De 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, 4 em diante, Pedro diz que o Senhor nos concedeu ricas e preciosas promessas, que por meio dessas ricas e preciosas promessas a gente alcança, ou se torna, na verdade, coparticipantes da natureza divina. Ou seja, se a gente pratica certas coisas, a gente tem um contato com Deus permanente, né? E a gente é coparticipante da natureza divina, porque é o Espírito Santo transformando nós para sermos semelhantes a Jesus Cristo. E aí, lá em 2 Pedro, Pedro diz o seguinte, que isso acontece através do conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. E termina a sua segunda carta dizendo o seguinte: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda lá no primeiro capítulo de 2 Pedro, do versículo 4 em diante, ele vai também trazer algumas questões que a gente deve buscar crescer, que ao buscar crescer a gente se torna frutífero, né? Lembra que eu falei de aprofundar raízes? Nós, como uma árvore, né, simbolicamente falando, a gente tem que crescer, a gente tem que produzir frutos. E é através das disciplinas espirituais que a gente consegue dar frutos. E assim também ser operoso em toda a obra do Senhor, agradando o Senhor, vivendo conforme Ele espera de nós. Então, minha recomendação para esse nosso quarto vídeo da Jornada da Transformação é: tenha suas experiências espirituais, porque isso é Deus que faz mesmo, né? E quando Deus proporcionar para você experiências espirituais, aprenda com aquela experiência, né? Tire um proveito dela e faça daquela experiência, dentro das suas disciplinas espirituais, algo que se torne permanente, que gere seu crescimento mesmo. Não viva só pelo emocionalismo da experiência, né? Basicamente, os grandes homens e mulheres de Deus da espiritualidade cristã, eles tiveram experiências espirituais. E depois daquela experiência, quando passou, eles refletiram sobre aquela experiência, tiraram aprendizado daquela experiência, e eles criaram disciplinas ou exercícios espirituais. A palavra disciplina e exercícios espirituais, elas são, né, parecidas, né? Então eles praticaram exercícios espirituais para que aquela experiência fosse agora algo que mudasse as suas vidas de fato, e elas pudessem caminhar a sua vida cristã rumo ao crescimento espiritual, rumo à perfeição em Cristo, a parecer-se mais com Jesus. E aí tem, né, muitas práticas da espiritualidade, de exercícios espirituais, de grandes homens e mulheres de Deus na história da igreja cristã. Tá certo, queridos? Então, esse vídeo é só para esclarecer para você a diferença entre experiência e disciplina. Uma é Deus que faz e você é só né, você não controla, então você só recebe passivamente da parte de Deus. A outra é você diariamente controlando, com paciência, participando de um processo de transformação e assim se tornando co-participante da natureza divina. Amém? Tirado essa dúvida sobre essas diferenças, a minha recomendação, claro, pratique disciplinas espirituais. Aprenda quais são elas. Eu vou trazer mais para frente vídeos sobre essas disciplinas, mas você pode se aprofundar também lendo A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Você inclusive encontra em PDF pela internet. Que Deus abençoe e até a nossa próxima jornada da transformação.